Salve Maria e viva Cristo Rei! Irmãos, hoje o vídeo será falando da tradição apostólica. E o que seria a tradição apostólica? A tradição, ela é o depósito da fé, que, para sabermos a diferença de tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, da tradição eclesiástica ou tradições que podem ser mudadas, tradições pastorais, precisamos do magistério. Neste vídeo veremos alguns versículos que são um problema para os protestantes, porque eles seguem o sola scriptura. E eles dizem que quando as escrituras diz palavra de Deus, quer dizer somente as escrituras. Mas veremos que isso não é verdade. Não é somente o que está escrito que é palavra de Deus, porque palavra de Deus no sentido estrito, no sentido ontológico, é o próprio Jesus, porque ele é o verbo, ele é o logos, a palavra de Deus é Jesus. Porém, essa palavra de Deus é testemunhada nas escrituras e na tradição apostólica. Pegando esse gancho, vamos para o primeiro versículo, que é uma pedra no sapato para os protestantes. Vamos na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, e olha o que vão falar. Portanto, irmãos, ficais firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Ora, se o versículo que os protestantes utilizam para dar autoridade somente para as escrituras, que fala que toda a escritura é útil para ensino e para uma vida perfeita, se toda a escritura é útil para ensinar, toda a escritura, então isso aqui é para ensino. Porque isso aqui é escritura, mas olha, a escritura está falando da tradição oral, da tradição passada pelos apóstolos. O protestante pode dizer, mas quais são as tradições apostólicas que são faladas, que não são invencionices humanas, que não são tradições humanas? Ora, essa tradição apostólica está na igreja. Essa tradição apostólica está no depósito da fé, onde os bispos ordenados que guardam a fé, que confirma os irmãos na fé, está lá. Lá está a tradição apostólica. A tradição apostólica, aos poucos, foram escritas, mas não escritas aqui nas escrituras. A tradição apostólica está escrita nos concílios, está escrita nos dogmas. Essa é a tradição apostólica, que não entra em contradição com a tradição que está escrita aqui. Porque a carta de Tessalonicenses foi uma das primeiras, se não a primeira escritura de São Paulo. Então, se nós sabemos que ela é uma das primeiras escrituras, logo, o que os apóstolos falavam para ensinar era por via oral. Então, os apóstolos não iam ensinar erro. Ou você, protestante, acredita que os apóstolos iriam ensinar doutrinas erradas? Se os apóstolos ensinam doutrinas erradas, então o gnosticismo, como é uma heresia muito antiga, foi criada por algum apóstolo que ensinou errado. E nós sabemos que o gnosticismo é a raiz, é a mãe de todas as heresias. Então, aqui é um problema para o protestante. O que seria ficais firmes nas tradições orais? Que São Paulo está dizendo. Porque o protestante não tem tradição oral. Nós temos tradições, mas tem que estar de acordo com a Bíblia. Não tem que estar de acordo com a Bíblia.
Porque a tradição oral está de acordo com as Escrituras, ela complementa as Escrituras. A tradição oral não está de acordo com a interpretação do pastor, com a interpretação do leigo, do fiel da igreja lá. Esse é o problema do protestantismo. Os apóstolos viveram anos ensinando via oral. Ou o que os apóstolos fizeram que não está escrito foi em vão? Não, não foi em vão. Tem outro versículo também bastante interessante, também na carta de Tessalonicenses, mas é no versículo 6 e no capítulo 3, que vai dizer isso aqui. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afastei de todo irmão que leve a vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Que tradições são essas? Aqui não está especificando que tradições são essas que o povo de Tessalônica recebeu. Ou vai me dizer que o povo de Tessalônica só recebeu essa primeira e essa segunda carta? Os apóstolos foi lá e só entregou um correio? Não, não foi isso. Os apóstolos ensinaram. Ensinaram o cerne da Eucaristia, ensinaram como que vai participar de uma missa, ensinaram sobre dogmas. Jesus, ele é Deus, porque até então as heresias sempre tentaram diminuir a divindade de Cristo. Ah, Maria é somente Cristotocos, não Theotocos, porque ela não pode ser mãe de Deus. Essa heresia está sendo revivida. Para quem não viu, olha esse vídeo aqui. Essa heresia está sendo revivida, ressuscitada, em pastores famosos, que se dizem guru, se dizem entendidos, sábios e entendidos. Mas por que eles caem nessa heresia? Porque eles não têm nem o magistério. E eles não têm a tradição. O que eles têm é uma parte da tradição. Uma parte das escrituras. Uma parte das escrituras. Que nem a escritura inteira eles têm. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele é melquita. Melquita, para quem não sabe, é um católico que não é romano, mas está em comunhão com Roma. E ele disse que o cânon deles, das igrejas suiures, também são 73. Mas que quando você vai pegar uma Bíblia suiure, de uma igreja suiure, pode ter mais livros que a Bíblia católica, mas esses são de formas tradicionais, tradições daquela região, mas não escritura. Porque escrituras são 73 e não os demais. Ou seja, isso é tradição. Olha os ortodoxos, por exemplo. Os ortodoxos têm 81 livros, 78 livros, 73 alguns. O que isso significa? Significa que a tradição que eles seguem tem essa tradição de cânon. Para nós católicos está errado. Por quê? Porque para nós estamos corretos. Porque o Papa que corrige, que coloca os irmãos na fé. Então, São Paulo ele vai dizer aqui, para a gente afastar de todo irmão que não recebe as tradições orais. Olha que forte isso. As tradições que está dizendo aqui, né? Porque escritura e tradição oral é um só conjunto, é uma tradição. Vem de uma única fonte, que é o próprio Jesus, que ele é a palavra de Deus. E quando a gente leva isso aqui de modo correto, e a tradição de modo correto, ela se torna a palavra de Deus para nós. Olha a carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Esse capítulo 11 eu gosto bastante quando é nesse quesito tradição. E é um capítulo que eu não vejo muitos apologetas utilizando. Mas
Vocês vão entender por que ele é interessante. Logo no começo, no capítulo 11, no versículo 2, vai dizer: Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições, tais como vô-las transmiti. Ou seja, todas as tradições que São Paulo transmitiu, eles guardou. Mas que tradições são essas? Não tem falando quais tradições são essas. Por quê? Porque está oral. São tradições orais que eles memorizaram, por isso que São Paulo ficou feliz. E por que eu sei que eles memorizaram? Da onde que eu tiro isso? Bom, eu tiro isso a partir do versículo 17 adiante. No versículo 17, vai falar sobre a Santa Ceia. E o povo de Corinto, muito errado, começa a fazer algumas besteiras, São Paulo fica sabendo, e São Paulo escreve um textão. Só que a partir do versículo 28, veja o que São Paulo vai dizer. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Aqui já mostra que a Eucaristia é uma coisa muito séria. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui vem o final da carta, do capítulo 11. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu o determinarei quando aí chegar. Determinarei, ou seja, uma determinância, é algo central que por algum motivo São Paulo não escreveu nessa carta. Mas veja que ele coloca uma ênfase, coloca algo necessário, algo importante. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Aonde que está escrito o que São Paulo escreveu aqui? Não estou vendo em lugar nenhum. Por isso São Paulo mais na frente vai dizer: ficais firme nas tradições, ficais firme nas epístolas e palavras nossas. Essa é a tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, a tradição oral. Por que a gente vai nas igrejas que não estão em comunhão com Roma, para não dizer que somos romanistas, que o Papa está interpretando errado? Vamos nas igrejas que não concordam com o Papa, que não acreditam em papado. Se a gente for numa igreja ortodoxa, grega, por algum motivo não tem uma igreja católica por perto, e a gente vai na missa por causa da Eucaristia. A gente vai chegar lá e vai perguntar para o padre: o que é a Eucaristia? Vai falar: é o corpo de Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, porque dá para eu pegar e já ir comendo? Não. Tem que fazer o crisma, tem que fazer o batismo, eu tenho que consagrar. Aí vai falar: onde que está na Bíblia essa consagração? Não tem. Por quê? Porque está na tradição oral. Vamos nos etíopes. Os etíopes é muito mais diferente. A tradição dele é bem diferente. Nós chegamos no etíope e falamos: e este pão, o que é isso? Ah, este pão aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, então quer dizer que só é Jesus Cristo quando eu consagro? Sim. E aonde que está essa oração da consagração? Ah, não está aqui na Bíblia não. Está onde? Ah, está na tradição oral. Vamos até nos assírios do Oriente. O que é isso aqui? É Jesus Cristo. E eles vão falar a mesma coisa, está na tradição oral. Porque ninguém é sola escritura. Nenhuma igreja antiga é sola escritura. Isso é invenção de Lutero.
invenção desses revolucionários que beberam do suco dos iluministas. Vemos também um dogma para a Igreja Católica e uma tradição apostólica fortíssimas para as igrejas que não estão em comunhão com Roma, que é o quê? A Assunção de Maria. Vem um protestante e me fala, mostre na Bíblia onde que está a Assunção de Maria. Nós vai lá e mostra. Apocalipse 12. Não, mas aí está falando de Israel, está falando da igreja, não é Maria. Olha, é só os protestantes que dizem isso. Por que que os orientais não falam que é somente um simbolismo da igreja? Por que que eles falam que é Maria? Por que que eles interpretam a mulher de Gênesis como Maria? Por que que quando Jesus fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, por que eles interpretam isso como Maria, mãe da igreja? Porque isso foi ensinado oralmente. Por que que os pais da igreja, quando a igreja entra num consenso, por exemplo, várias doutrinas que para nós católicos e para os outros apostólicos são doutrinas retas, mas para os protestantes são heresias. Por quê? Todos nós, em certo período, nós concordamos. Por que que os pais da igreja, da onde que eles tiraram isso? Foi eles lendo a Bíblia e falou, eu entendi isso? Não. É uma tradição muito mais antiga. Na antiguidade, não era comum escrever igual é hoje. Por isso que vemos muitas coisas que ficaram na tradição oral. Porque primeiro o povo era iletrado, o povo era analfabeto. Tanto que na Idade Média o povo era analfabeto. O povo vivia de mente, gravava as coisas na cabeça. Imagina no tempo de Jesus, no tempo de Império Romano, como é que não era. Então é uma coisa até que chega a ser ilógica de pensar que tudo deve estar escrito. Não, tudo não é escrito. O próprio Antigo Testamento para ser escrito, a Torá para ser escrita, demorou vários e vários anos até chegar um e falar, eu vou copiar. Então, essa é a grande diferença. Escrituras não é palavra de Deus. Escritura contém a palavra de Deus. Mas você pegar somente uma escritura de 66 livros que está mutilada e falar, essa é a palavra de Deus, está errado. Palavra de Deus é tudo aquilo que fala sobre Jesus, que é a tradição apostólica, a oral, o magistério que interpreta o que é e o que não é verídico. Olha o que São Paulo vai escrever para o seu discípulo Timóteo. O que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Aqui vemos a sucessão apostólica, de novo, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Aquilo que é tradição oral está confiada nos bispos, é confiada para a igreja. A tradição oral nós vemos na liturgia, vemos nos pais da igreja, vemos nos concílios, e aqui está mostrando. São Paulo deixa Timóteo, que Timóteo ouve de São Paulo e ele irá ensinar para os demais que ele ordenar. É assim que viveu a igreja. Por isso que o primeiro concílio, o segundo concílio da igreja, não pararam para pensar sobre um cânone. A primeira grande heresia que a igreja teve que combater, o arianismo, não precisou definir um cânone.
O que ela fez foi já pegar o que era o depósito de fé com a ajuda da Igreja Infalível de Deus e condenar o arianismo. Simples assim. Então, a igreja sempre viveu dessa tradição. Porque no livro de João vai dizer o seguinte. No final do livro de João vai dizer isso aqui. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, o próprio apóstolo está falando, olha gente, tem coisas que eu não consegui escrever, mas vocês viram. Quem foi testemunho ocular viu. Lucas, no seu prólogo aqui, vamos ler o prólogo de Lucas, que também é bastante interessante. Olha o que Lucas vai dizer. Lucas vai dizer no seu prólogo, já no comecinho, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado e ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Ou seja, Lucas nem escreveu, mas o cara já sabia. Por quê? Porque veio a tradição oral. A igreja viveu por 3 séculos, 300 anos, sem um cânon, sem isso aqui, sem um livro, com vários livros dentro. O que a igreja tinha era, sei lá, uma igreja de uma cidade aleatória, tinha Gênesis, tinha a Torá, mas não tinha os profetas. Tinha Lucas, mas não tinha Mateus. Era assim que a igreja vivia. Ora, se a igreja precisa de sola escritura, então a igreja morreu nos primórdios. Porque não tinha um cânone. E não adianta vir com o papo de que os cristãos já sabiam qual era o cânone, porque não sabia. Apocalipse era negado por várias igrejas. Até pouco tempo, a igreja nestoriana Síria do Oriente não aceitava o Apocalipse de João, porque era um livro muito confuso. Então veja que até recentemente algumas ditas igrejas não aceitavam Apocalipse. Mas naquele tempo tinha igrejas que rejeitavam Apocalipse de João, mas aceitavam Apocalipse de Pedro. Igrejas que rejeitavam Hebreus, mas abraçavam Pastor de Hermas e Clemente Romano. Não vou entrar na questão dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, tipo Maria Madalena, essas coisas, porque isso aí sim era consenso de que era herético, porque já sabia da procedência duvidosa, que era dos gnósticos. Mas esses outros livros que eu citei, não se sabia. Tem até um pai da igreja, que agora eu não vou me recordar o nome, mas eu citei ele neste vídeo aqui falando sobre a virgindade perpétua de Maria, que esse pai da igreja vai dizer que se eu não me engano, é o livro de Pedro, acho que não sei se é o Apocalipse de Pedro, ou se é o Evangelho de Pedro, vai dizer que contém muitas verdades, mas muitas mentiras também, muitas coisas acrescentadas. Ou seja, pode ser uma pessoa que ouviu algo e quis escrever de boa fé, e misturou, porque não consultou a igreja, e misturou coisas que são ortodoxas com heterodoxas. Então precisou da igreja discernir, porque este livro também era bastante utilizado nas igrejas. Então, mais uma vez, cai de novo sola escritura aqui. Porque eles falam que os livros se auto-identificam. Muitos até falam que a Bíblia se auto-interpreta.
Se a Bíblia se auto-interpreta, meus irmãos, por que existem tantas seitas protestantes por aí? Será que não enxergam como que um livro se auto-interpreta? Se existem doutrinas diferentes? Precisa da tradição, precisa do tripé. Se a igreja funciona num tripé, se tirar um, cai. Então, sola escritura é uma heresia pesada. E a Igreja Católica prevalece. Porque a Igreja Católica é a que faz a interpretação correta das Escrituras. Este livro aqui, chamado Bíblia, é católico. E sabe o que este livro faz nas comunidades protestantes? O mesmo que uma imagem da Virgem Maria faz num terreiro de macumba. Um puro sincretismo religioso.